Olá, você está no canal Chave Fechadura do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante para a saúde e segurança no trabalho: a toxicologia ocupacional. Vamos explorar como alguns agentes químicos, que muitas vezes a gente nem vê, podem afetar nosso corpo e, claro, como a ciência nos ajuda a lidar com esses riscos. Para a gente entender o cenário completo, nosso papo vai ser dividido em 6 partes. A gente começa com uma viagem no tempo para ver como tudo isso começou. Depois, vamos encarar os principais vilões: metais pesados, praguicidas, solventes e as poeiras tóxicas. E para fechar, vamos ver quais são as ferramentas que a gente usa para controlar esses perigos e deixar o ambiente de trabalho mais seguro. Então, bora começar essa jornada pelo tempo para entender de onde veio a toxicologia ocupacional. A ideia de que algumas substâncias são perigosas, olha, isso é bem antigo. Mas a abordagem científica, focada em proteger as pessoas no trabalho, é uma história bem mais recente e super interessante. Para ter uma ideia, a própria palavra tóxico vem do grego toxicon, que era o veneno que eles passavam nas flechas. Por séculos, toxicologia era sobre envenenamento de propósito. Foi só lá no século XX, com marcos importantes como a lista do US Bureau of Mines em 1921 e principalmente a da ACGIH em 1942, que o jogo virou. O foco mudou para proteger as pessoas da exposição acidental e diária no trabalho. Essa foi a grande virada de chave. Agora, saindo da história, vamos para o nosso primeiro grande grupo de agentes tóxicos: os metais pesados. Eles estão entre os perigos mais antigos e, o que é pior, mais persistentes que a gente encontra na indústria. Um desafio constante para a saúde. Tá, mas o que faz um metal ser pesado? Bom, tem a definição técnica, que envolve densidade e número atômico, mas o que importa mesmo pra gente é o seguinte: eles são elementos químicos puros. E o que isso significa? Que eles não se decompõem, eles não são degradáveis. Uma vez que entram no ambiente ou no nosso corpo, eles ficam lá, se acumulando e causando problemas mesmo em quantidades mínimas. E o mais impressionante aqui é como cada um age de um jeito específico. Não é um dano qualquer. O chumbo e o mercúrio, por exemplo, têm uma afinidade perigosa pelo nosso sistema nervoso. Já o cádmio, ele ataca principalmente os rins e os pulmões, além de ser cancerígeno. E o manganês é um caso curioso. Ele é essencial para a gente em pequenas doses, mas se a concentração sobe, ele vira um neurotóxico. Cada metal, basicamente, tem sua própria assinatura de destruição. Saindo dos metais, que têm alvos específicos, a gente entra agora numa classe de compostos com um mecanismo de ação, nossa, incrivelmente preciso: os praguicidas, que funcionam como inibidores da colinesterase. O mecanismo aqui é muito direto. Esses compostos basicamente bloqueiam uma enzima fundamental, a acetilcolinesterase. A função dessa enzima é limpar o neurotransmissor acetilcolina das nossas sinapses depois que um sinal nervoso é enviado. Sem essa limpeza, a acetilcolina se acumula e o sistema nervoso entra num estado de superestimulação sem parar. Isso aqui ilustra perfeitamente o que acontece passo a passo. Pensa comigo. Numa situação normal, o sistema nervoso manda uma mensagem, que é a acetilcolina, para o músculo contrair. Logo em seguida, a enzima vai lá e apaga essa mensagem para o músculo poder relaxar. Na intoxicação, essa mensagem nunca é apagada. O músculo continua recebendo o sinal de contrair, 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 e isso resulta em tremores e, nos casos mais graves, até convulsões. E essa diferença aqui, olha, ela é crucial porque define a gravidade da intoxicação. Os organofosforados se ligam na enzima de um jeito praticamente irreversível. Isso desativa a enzima por muito tempo e causa quadros bem mais graves. Já os carbamatos, a ligação deles é reversível. O corpo consegue se livrar deles, a enzima se recupera em umas 48 horas e a intoxicação costuma ser menos severa. E como é que essa superestimulação toda aparece no corpo? Os sintomas se dividem em 2 grupos. Primeiro, os efeitos muscarínicos, que são mais, digamos, úmidos, sabe? Envolvem o excesso de secreções, muita saliva, lágrimas e por aí vai. E temos os efeitos nicotínicos, que afetam os músculos, causando desde tremores e espasmos até fraqueza muscular. Seguindo em frente, vamos analisar agora os solventes orgânicos. A toxicidade desses compostos é muito interessante porque, em muitos casos, o perigo não está na substância original, mas sim nos produtos que o nosso próprio corpo cria quando tenta metabolizar essa substância. É quase um paradoxo.
Esse quadro compara 3 exemplos clássicos. O benzeno, o corpo transforma para tentar eliminar, mas a exposição crônica a ele é perigosa. O clorofórmio é metabolizado no fígado e gera o fogênio, uma substância superreativa que causa dano celular. Mas o caso do metanol, esse é o mais dramático. Ele é convertido em formaldeído e depois em ácido fórmico. E é esse ácido que causa uma acidose metabólica severa. E o pior, tem uma afinidade terrível pelo nervo óptico, podendo levar à cegueira permanente. Agora, vamos mudar um pouco o foco. A gente sai dos agentes químicos e entra nos agentes físicos, as poeiras tóxicas. A inalação de algumas partículas minerais pode levar a doenças pulmonares crônicas muito sérias e incapacitantes, que a gente chama de pneumoconioses. A sílica, que está presente na areia, em rochas, é um dos grandes vilões aqui. A inalação dela causa a silicose. O que acontece é que o pulmão começa a criar tecido de cicatriz em volta das partículas. Essa fibrose vai progredindo e é irreversível. Ela vai, aos poucos, roubando a capacidade da pessoa de respirar. E, infelizmente, é a doença ocupacional pulmonar mais comum aqui no Brasil. Outro agente bem conhecido é o amianto, também chamado de asbesto. Por muitos anos, ele foi super usado em materiais de construção, tipo telhas, caixas d'água. O problema é que quando esses materiais se desgastam ou são cortados, eles liberam fibras minúsculas. Se inaladas, essas fibras causam a asbestose, que é outro tipo de fibrose pulmonar, e ainda por cima aumentam e muito o risco de câncer. Bom, depois de ver todos esses riscos, fica a pergunta: como é que a gente protege quem trabalha exposto a tudo isso? Nessa nossa última parte, vamos ver justamente os conceitos e as ferramentas que a higiene ocupacional usa para criar ambientes de trabalho mais seguros. Então, a pergunta-chave é essa, né? Como a gente pega todo esse conhecimento sobre toxicidade e transforma em ações práticas em prevenção? A resposta está em monitorar e, principalmente, em estabelecer limites de exposição. A resposta começa com um conceito central, o TLV, o valor limite de exposição. Pensa nele como se fosse uma dose segura no ar do ambiente de trabalho. É a concentração máxima de uma substância que a maioria das pessoas pode respirar, dia após dia, a vida profissional inteira, sem ficar doente. É a nossa linha de base para a segurança. O tipo mais comum de TLV é o TWA, ou média ponderada no tempo. Ele define a concentração média que é permitida ao longo de um dia de trabalho de 8 horas. É como se fosse um orçamento diário de exposição. Ele foi pensado para proteger contra aquelas doenças crônicas que aparecem com o acúmulo da substância no corpo depois de meses ou anos. Mas e os picos de exposição? Aqueles momentos em que a concentração sobe muito rápido? Para isso, existe o STEL. Ele é um limite para exposições curtinhas, de no máximo 15 minutos. A ideia aqui é evitar os efeitos agudos, como irritação, dano nos tecidos ou até narcose, que podem acontecer mesmo que a média do dia todo, o TWA, esteja dentro do limite. E esse gráfico aqui, ele ajuda a gente a visualizar tudo isso perfeitamente. A exposição real de uma pessoa no trabalho varia ao longo do dia, como mostram esses picos. A média de todas essas variações, que é a linha pontilhada, não pode passar do limite TWA. Ao mesmo tempo, nenhum desses picos pode ser maior que o limite STL. É um sistema de proteção dupla, que protege tanto dos efeitos crônicos, de longo prazo, quanto dos agudos, de curto prazo. É isso, pessoal. Agradecemos por você assistir esse vídeo. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave Fechadura e compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!